Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, o livro de Êxodo, a lição 2 e a parte de domingo, a sarça ardente. Antes de eu falar desse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas. Eu preciso da ajuda de vocês. Então vamos aqui para a parte de domingo, dia 6 de julho, a sarça ardente. Depois que Moisés fugiu para Midian, ele teve uma vida relativamente fácil. Ele se casou, teve 2 filhos, Gerson e Eliezer, que está lá em Êxodo, capítulo 18, verso 3 e 4. E fazia parte da família de Jetro, seu sogro e sacerdote de Midian. Moisés passou 40 anos tranquilo sendo pastor, que era a mesma atividade de Davi, que está lá em 2 Samuel, capítulo 7, verso 8. E desfrutando a presença de Deus, especialmente revelada na natureza. No entanto, Moisés não passou todo esse tempo simplesmente sentindo o aroma das flores, ou talvez dos cactos do deserto. Esses anos de caminhada com o Senhor o transformaram e o prepararam para a liderança. Deus também usou Moisés naquele deserto pacato para escrever sobre inspiração divina os 2 livros mais antigos da Bíblia, que é Jó e Gênesis. Então Moisés escreveu Jó e Gênesis. Ellen White, em Patriarcas e Profetas, na página 209, Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 3, página 11.040, diz assim: ao escrever esses livros, Moisés recebeu de Deus revelações essenciais sobre o grande conflito, a criação, a queda, o dilúvio, os patriarcas e, mais importante ainda, o plano da salvação. Assim, ele teve papel fundamental em transmitir à humanidade o verdadeiro conhecimento do Criador e Mantenedor, sobre o que ele faz em relação ao pecado que causou profundos danos ao planeta. A história da salvação não faz sentido sem um fundamento crucial que, sobre inspiração, Moisés comunicou especialmente em Gênesis. A pergunta de número 1. Leia Êxodo, capítulo 3, verso do 1 ao 6. O Senhor se apresentou a Moisés como? Nós vamos ver aqui em Êxodo, capítulo 3, verso do 1 ao 6, que como o Senhor apresentou a Moisés. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, verso do 1 a 6. E eu vou mostrar uma imagem para vocês de Moisés no monte Moriá, e uma sarça ardente que pegava fogo, mas não se consumia. Essa sarça era quem? O próprio Deus. Através dessa sarça, Deus falou com Moisés. E vamos ver aqui em Êxodo, capítulo 3, verso do 1 a 6, como o Senhor apresentou a Moisés. Aqui na minha Bíblia está: Deus fala com Moisés. Olha o que diz aqui: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia, Moisés levou o rebanho para um outro lado do deserto e foi até o monte Sinai. Moisés levou o rebanho de Jetro do outro lado do deserto e subiu no monte Sinai. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Eu tenho uma imagem aqui para vocês, no meu celular, que eu vou estar mostrando para vocês. Essa é a imagem de Moisés no Monte Moriá,
e a sarça pegando fogo. Ó, essa aqui é a imagem. Eu vou trazer mais perto para vocês verem. É Moisés no Monte Moriá. Aqui é Moisés no Monte Moriá. Aqui é a sarça ardente pegando fogo. Essa sarça era Deus que ia falar com Moisés, que ia apresentar para Moisés. E Moisés, ele fica impressionado quando ele vê essa sarça. Ele vê um milagre ali. Quando Moisés ele vai se aproximando perto dessa sarça, Deus começa a falar com ele. Moisés acha impressionante esse milagre. Vamos continuar aqui na leitura bíblica. Aqui é o verso... Continuando, o verso 2. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, que eu mostrei para vocês aqui na imagem. No meio de um espinheiro, Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então, essa árvore aqui que vocês estão vendo, ela não se queimava. Ela não se queimava. Era o próprio Deus. E Moisés falou assim: vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse... Aqui é Deus falando: Moisés, Moisés. O que Moisés respondeu? Estou aqui, respondeu Moisés. E Deus disse para ele... Olha o que Deus disse para ele: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Então ali era Moisés estava na presença de Deus. E o lugar e quando Deus está presente no lugar, o lugar é santo. E a questão de respeito que Deus falou para ele: Moisés, tire as sandálias. E Moisés, a questão de respeito, ele tirou as sandálias, porque o lugar que Moisés estava era sagrado, porque ali estava a presença de Deus. E aqui no verso 6, e Deus continuou. Olha só como que Deus se apresentou para Moisés. Ele disse assim: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés presenciou um milagre, ali vendo aquela sarça se queimando, mas não se consumia, e Deus se apresentou a ele como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Foi assim que Deus se apresentou para Moisés, no Monte Moriá. Moisés viu que a sarça ardente não se consumia pelo fogo. Então percebeu que estava testemunhando um milagre e que algo espetacular e importante deveria estar acontecendo bem diante dele. Ao se aproximar, o Senhor lhe disse para tirar as sandálias dos pés como sinal de profundo respeito, porque a presença de Deus tornava o lugar santo. Que nem eu falei, a presença de Deus tornou aquele lugar santo. O Senhor se apresentou a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o Deus de Isaque. Em Êxodo capítulo 3, verso 6, ele havia prometido a esses patriarcas que seus descendentes herdariam a terra de Canaã, uma promessa que Moisés conhecia bem. Portanto, mesmo antes de dizê-lo, Deus já estava abrindo o caminho para que Moisés soubesse o que estava por vir e o papel crucial que deveria desempenhar. Então Deus ali estava preparando Moisés para ser o libertador, para libertar o povo de Israel no Egito. Deus estava ali preparando Moisés. O papel crucial de Moisés era o quê? Tirar o povo de Israel do Egito. Então, meus queridos, essa foi a parte de domingo, a sarça ardente.
Que Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em seus corações. Que vocês tenham uma boa semana.